Semana da Lua Nova de Leão e o segundo semestre entrando em ação. Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam. É óbvio que eu já vou começar desejando um ótimo mês, Rodesh Tov para todos nós. Estamos na noite da Lua Nova de Leão e para mim é sempre uma alegria e uma satisfação celebrar esse momento do calendário cabalístico junto com você. Na noite da Lua Nova é aquele momento onde a gente tem a maior chance de plantar semente do que a gente quer que aconteça ao longo do mês todinho. E lógico que nesse mês de Leão, você sabe que a gente tem um momento ainda mais especial de preparação, porque não só estamos nessa energia da Lua Nova, plantando semente para o mês todinho, como também estamos agora nos últimos dias daquelas 3 semanas. Estamos agora naqueles últimos dias de preparação até o dia mais negativo do calendário cabalístico, que é o dia 9 de Ave. Seguimos nas 3 semanas estreitas, nos preparando sempre para aquele ano novo cabalístico, para que a gente cada vez mais tenha uma vida mais harmônica e menos caótica. Afinal de contas, é também por conta disso que a gente segue esses rituais, sejam os rituais cabalísticos, sejam os rituais que você tem o hábito de acompanhar. Todo ritual, ele serve para nos conectar a algo. E aqui nós estamos nessas preparações. Então hoje, celebrando a Lua Nova de Leão, chegamos naquela temporada de entusiasmo, de alegria, de lealdade, de generosidade em alta. Também tempo da gente cuidar do nosso coração. A gente vai ter também ao longo desse mês o Dia do Amor, o tão querido Dia do Amor. A gente tem um monte de celebração para fazer e aqui agora nos preparando nesses próximos dias até o dia 9 de Ave, justamente com essa energia direcionada para o positivo, já que a gente está num momento denso, a gente vai chegar naquele dia que é considerado o dia negativo por conta da destruição dos templos e tantas outras coisas ruins que aconteceram com a nossa humanidade, mas a gente sabe que aqui em Malkuth, aqui no reino, aqui na Terra, é assim mesmo que a coisa acontece, densa. E quanto mais a gente está preparado, mais a gente está desperto. Por isso que a gente pratica aquilo que desperta a nossa consciência. E como a gente sempre tem sorte e o Eterno sempre nos ampara, nós estamos nessa semana começando a leitura do último livro de Moisés. Estamos na porção da semana de Devarim. Devarim é o último livro para nós, em português é Deuteronômio, e Devarim significa palavras. Aqui é muito legal, a gente tem esse último livro, toda uma história contada pelo próprio Moisés, um relato feito por Moisés. E na preparação aqui dos meus estudos para conversar com você, eu gosto sempre de ouvir diversos professores, rabinos, conteúdos, livros, enfim. E é muito interessante a gente analisar que lá no primeiro livro, quando Moisés foi escolhido pelo Criador, ele dizia que ele não era capaz porque ele não era um homem de boas palavras. Tem toda uma questão dele ter dificuldade com a fala, ser gago, não acreditar muito no seu potencial. E a gente agora chega nesse último livro onde as palavras são ditas por ele. Ele virou um ótimo orador, então é toda uma jornada. É sempre legal a gente lembrar disso. É uma jornada. Ele está preparando a geração que vai chegar na Terra Prometida. Na verdade, essa geração já é uma geração de filhos dos que foram libertos do Egito. Então é muito tempo, muito tempo. E ao longo dessa semana, especialmente,
porque a gente está nesse momento, olha só que legal, a gente tem a lua nova acontecendo hoje, a gente tem a Ilulá do Ari, de Isaac Luria, é aquele momento onde a gente conecta com a alma de um justo, de um tzadik, e o Isaac Luria trouxe todos esses conceitos da Cabala pra gente, a gente estuda a Cabala luriânica, então no dia 18, sempre às 18 horas, no dia 18, no dia 5 de Ave, a gente tem esse momento de conexão com o Rabino Isaac Luria, a gente está entrando nessa energia do segundo semestre, então mais uma vez aquela oportunidade da gente rever todos os planos que a gente fez ao longo do ano e nessa semana especialmente a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente vai dizer. É chegada a hora, a gente está agora hoje, se você tiver comigo em práticas que despertam na terça-feira à noite, no dia 14, ontem, no dia 13, a gente teve uma quadratura de Vênus com Urano. Esse aspecto ele dura ainda alguns dias. E essa quadratura de Vênus com Urano, ela traz muito distrato. Então, coisa que você tinha combinado que não dá certo, coisa que você falou que ia fazer e não vai. Às vezes, quando quando a gente assim é muito impulsivo e toma uma decisão muito impulsiva e depois você vê que não foi muito bom. Então essa energia tá no ar essa semana, junto com essa lua nova. E no dia 18, que é o mesmo dia da Ilulá, né, do aniversário de falecimento do Isaac Luria, a gente vai ter um trígono de Urano com Plutão. E esse aspecto, o contrário, ele traz muitos avanços pra gente. A gente tem a possibilidade de ter novas ideias, de ter novos valores, de acontecerem coisas inovadoras, mas para a sociedade, num âmbito muito maior, quando a gente fala de planetas geracionais, Urano e Plutão. Então, assim, a gente está naquele momento do calendário onde aqui, para nós, aqui no Brasil, muita coisa ainda vai acontecer. Nós temos ano eleitoral, é aquela ressaca pós-Copa do Mundo, as coisas que não vão dando muito certo, não importa. Tudo isso agora vem para a gente poder analisar. Então, nessa semana, é muito importante você falar palavras que vão trazer soluções. Você falar palavras que, ainda que não sejam palavras leves, sejam palavras para resolver e não para piorar. Então vale sim ainda aquela dica de conversa antiga que precisa ter, de conversa honesta que precisa ter, cuidado com as palavras. Se for para resolver, fale. Se não for para resolver, fica quieto. Fica quieto, porque senão a gente entra nessa energia desses 9 dias de destruição. Então, se você vai usar palavras para construir, diga. Se você vai usar palavras para destruir, não diga, não diga. É melhor ficar quieto. De novo, a gente entra com aquela questão que a gente sempre brinca aqui em práticas de enche a boca d'água, né? Faz de conta que tem água na boca e não fala. E não fala. Respira fundo. Pensa nessa questão cabalística. Olha a energia dessa semana. Você quer construir ou você quer destruir? Nós estamos aqui começando esse segundo semestre com força total, então a gente quer construir coisas ótimas na vida da gente. Ainda mais essa semana, nessa semana de lua nova de Leão, onde a gente tem toda a chance de plantar a semente para ter coisas que fluem do nosso coração. A gente vive conversando aqui que a frequência de vibração do coração é maior do que a do cérebro. A gente sabe que o nosso coração, de acordo com a medicina chinesa, alberga a nossa mente. Quando a gente diz escuta a voz do coração, não é mentira, não é besteira, não, é verdade. Porque quando vem do coração, vem de uma forma verdadeira, generosa, honesta e tem que ser altruísta. Então, tudo isso para a gente fazer ao longo dessa semana. E lembrando que seguimos aí nesse período das 3 semanas estreitas, vamos até o dia 27 de julho, nessa 3 semanas, esses 21 dias estreitos, para que a gente consiga desenvolver a nossa capacidade de superar obstáculos e de ter jogo de cintura para passar por essa
estreiteza toda. Como estamos em plena noite da lua nova de Leão, a gente já entra nessa energia do mês, trazendo aqui pra gente essa questão da generosidade, da honestidade. Leão é um signo muito carismático, tem um brilho natural, suporta pressões também porque gosta de colocar uma pressãozinha. Essa questão de mandar é muito leonina. Leoninos são líderes natos, mas tem que ter muito cuidado para não entrar na arrogância, não ser controlador. A gente tem que pedir ajuda e não achar que a gente é autossuficiente, e a falta de sensibilidade que às vezes acontece com os signos de fogo, né? Então a gente tem que ter uma atenção redobrada esse mês todinho para essas tendências leoninas. Os pontos de correção para todos nós ao longo do mês de Leão. Lembrando que Tikkun é o termo hebraico para correção, então somos todos leoninos a partir de hoje, e a gente sabe que precisa pensar antes de falar, ser mais sensível às outras pessoas. A gente tem que ajudar as pessoas, a gente não tem que dominar, a gente não tem que controlar. Você que é leonino de sol, lua, ascendente, presta atenção, tá bom? Presta atenção, muita energia às vezes traz muita ansiedade, e muita ansiedade faz nós, querermos controlar tudo, fazer tudo, dominar tudo, e isso faz com que a gente seja um tanto quanto autoritário, às vezes até chato, arrogante, controlador. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, ajudar os outros, mas do jeito que eles querem, e não do jeito que a gente acha que tem que ser. E não ser o centro das atenções. Olha, escuta, sente o outro. Você que gosta muito de falar de você, cuidado esse mês. Não fala de você, fala pouco de você, escuta mais o outro, tá? Isso é uma dica para todos nós, especialmente leoninos fortes no mapa, tá? Senhor leonino, dona leonina. Eu tenho lua em leão, então tô falando comigo também esses 3 pontinhos mais fortes do nosso mapa, lembrando que todos nós temos todos os signos no nosso mapa e que às vezes você pode ter até muitos planetas em leão e você ter aí, por exemplo, você pode ter o Sol em Libra, mas ter tanto planeta em leão que você é um libriano leonino. E ao longo desse mês somos todos leoninos de acordo com o calendário cabalístico, certo? Temos aqui também como uma ferramenta muito boa para a gente usar ao longo desse mês todinho as letras do mês de Leão. Lembrando que o hebraico a gente sempre lê da direita para a esquerda. As letras do mês são Kaf e Tet. A letra Kaf criou o sol, traz para a gente o poder, a energia da vitalidade, ajuda a gente a conectar com o nosso eu superior e esclarece situações repetitivas. Kaf, o formato da letra, sempre traz aquela energia cíclica para nós. Então, se a situação está repetindo, a gente tem mais chance esse mês de esclarecer essas situações repetitivas. A letra Tet criou o signo de Leão, traz para a gente a energia da coragem, reforça em todos nós a bondade e revela coisas perdidas. Olha que legal, eu estou repetindo situações, eu não sei o que eu devo fazer, eu me perdi no meio do caminho, ou eu perdi qual é a solução. Meditar em Kaf, Tet, me ajuda a trazer essas soluções esquecidas para as coisas repetitivas, me ajuda a ter coragem e vitalidade para cada vez mais me conectar com o meu eu superior e fazer o que o Criador espera que eu faça e não o que eu quero fazer. Então é uma ferramenta incrível. Se você ainda não meditou nessas letrinhas hoje, especialmente hoje, lembra que nós estamos na energia da lua nova, das 18 do dia 14 até as 18 do dia 15, o máximo potencial de energia, mas os 2 primeiros dias do mês sempre são
muito bons para a gente fazer as nossas meditações. Uma outra ferramenta ótima para o mês de Leão é a linha do Anabecoa. Esse mês a gente conecta com a quarta linha do Anabecoa, que ajuda a gente a estar juntinho com o Netzach, trazendo para nós a energia da esfera Netzach, que ajuda a gente a ter perseverança. A letra, ou melhor, a linha todinha do Anabecoa, sempre da direita para a esquerda, a gente tem Bet, Tet, Resh, Tzadik, Tav, Gimel. Mais uma vez, Bet, Tet, Resh, Tzadik, Tav, Gimel. E a terceira e última vez, Bet, Tet, Resh, Tzadik, Tav, Gimel. Quando a gente medita na linha todinha, a gente termina o que a gente começa, a gente tem determinação para seguir adiante e tenacidade para completar as tarefas mais difíceis. Perseverança é tudo que a gente precisa ter na vida da gente, especialmente nesse mês, especialmente nesses dias, até 9 de Ave e no finalzinho das 3 semanas estreitas. A gente tem aqui uma sugestão de anjo do mês, um anjo do mês do signo de Leão. A gente tem o anjo 28, Serreiá, ele ajuda a gente a conectar com a alma gêmea, a gente já vai preparando aí para o dia do amor. A gente tem no dia 15, a gente tem, né, dia 15 de Ave, o dia do amor. Se 9 de Ave é o dia do horror, dia 15 de Ave é o dia do amor. Sempre, gente, sempre opostos complementares enquanto estamos aqui em Malkuth. Então, a sugestão é o anjo 28, Shin Aleph Rei, para a gente meditar ao longo do mês. A gente tem um outro anjo também, o 15, que a gente usa muito no mês de Leão para a gente abrir a nossa visão, mas isso eu vou falar semana que vem. Então, como eu tenho trazido toda a sugestão, todo mês uma sugestão de anjo do mês, o anjo do mês de Leão fica aqui, o anjo 28 Serreiá, Shin Aleph Rei. A gente atrai bons relacionamentos, a gente tem amigos verdadeiros e a gente encontra as almas gêmeas da vida da gente. Muito bom para a gente poder usar ao longo desse mês todinho, tá bom? Eu quero convidar você agora para meditar junto comigo aqui nas permutações das 3 semanas estreitas. Essa semana eu trouxe a arte feita pelo meu querido amigo Gustavo. A gente tem aqui o Arapial, que é o perfil dele do Instagram. Ele é também o administrador do grupo Cabala. A gente tem vários grupos de Cabala, né? Mas eu e ele estamos juntos nesse Cabala. E trago aqui essa permutação das letras, já com as cores que são sugeridas. A semana passada eu mostrei só as letrinhas. Todo esse material a gente tem apoio do Rabino Joseph Saltum, é sempre bom a gente dizer isso. Então a gente usa a permutação, tudo da direita para a esquerda, tá? Tem ali a primeira setinha, a gente tem aqui número 1 na primeira setinha, Tet, Dalet, Rei, Dalet. A gente visualiza essa sequência do nosso lado direito com a cor branca. Tet, Dalet, Rei, Dalet. Só mais uma. Tet, Dalet, Rei, Dalet. Do lado esquerdo com a cor vermelha, a gente tem Kaf, Vav, Zain, Vav. Kaf, Vav, Zain, Vav. Kaf, Vav, Zain, Vav. E a coluna central, com a cor verde, a gente tem Men, Tzadik, Pei, Tzadik. Men, Tzadik, Pei, Tzadik. Men, Tzadik, Pei, Tzadik. Sempre lembrando que a coluna da direita, a cor branca, nos conecta a Resed, a misericórdia. A coluna da esquerda, com a cor vermelha, nos conecta a Geburá, a força de vontade, e a coluna central com a cor verde nos conecta a Tifaré, o equilíbrio, onde a gente equilibra a misericórdia e o julgamento. Seguimos firmes nessa meditação. Você pode fazer de manhã, de tarde, à noite, não tá pensando nada, pensa nas letrinhas, visualiza as letrinhas, tá sentindo a estreiteza,
Tá se sentindo apertadinho? Tá se sentindo pressionado? Tá se sentindo assim num beco sem saída? Tava buscando essa expressão, num beco sem saída. Medita nas permutações que eu tenho certeza que você vai encontrar uma luz no fim do túnel. É sempre esse o nosso grande propósito quando usamos essas meditações das 3 semanas, tá bom? No nosso momento Dicas Astrológicas, começando esse signo maravilhoso de Leão, a gente aprende que Leão pertence ao elemento fogo, a sua qualidade é fixa, o planeta regente é o Sol, a palavra-chave eu quero, a energia positiva, generosidade, a energia negativa, egoísmo, partes do corpo correspondente, coração e coluna vertebral. Então a gente tem aí um mês todinho para cuidar do nosso coração, não só você que tem patologias cardíacas, mas aquele coração partido, aquele coração quebrado, aquele coração desiludido. É tempo de curar este coração e também de cuidar da coluna vertebral. Vai fazer massagem, vai fazer pilates, vai passar por uma sessão de quiropraxia. Você também pode fazer um curso para aprender a cuidar da coluna dos outros. Você que é terapeuta, faça divulgação de terapias que cuidem da coluna vertebral, porque esse mês bom para a gente cuidar da coluna. Lembra que a coluna, eu que gosto sempre de fazer essas analogias, né, gente? Vamos lembrar que a nossa coluna vertebral é o nosso eixo de sustentação, o que nos mantém em pé. A saúde da nossa coluna estando boa, todo o corpo funciona bem, então é ela quem nos estrutura. Alguns problemas de coluna, alguns problemas na coluna podem ter uma relação com essa falta de estrutura. Então, vamos todos ter muita atenção com isso e ver o que está abalando a sua estrutura, né? Vamos aproveitar esses dias aí, a gente tem esses dias, vamos ver aqui nosso momento lição de casa. Seja sensitivo, leva tempo para pensar antes de falar. Então, assim, além de pensar antes de falar, esse ser sensitivo, vamos pensar ao longo desses próximos dias. O que abalou minha estrutura a ponto de me dar uma dor na coluna? O que eu estou fazendo sendo rígido demais? Me falta flexibilidade? Quais são as palavras duras e ruins, destrutivas que eu usei até agora e que eu não quero mais usar? Quais são as situações que se repetem na minha vida que eu ainda não encontrei solução que podem abalar a minha estrutura? Olha quanta coisa para a gente pensar além dessa lição de casa, né? Ser sensitivo para tudo isso. Vamos tentar, nessa semana de lua nova, conectar com o nosso eu superior, conectar com a alma do Rabino Isaac Luria no sábado, dia 18, pedindo ajuda do justo, para que a gente consiga encontrar cada vez mais os nossos melhores caminhos, as nossas melhores soluções, as nossas melhores palavras, os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos e as nossas melhores ações. É sempre isso que a gente quer. No nosso momento avisos, mais uma vez reforçando as letras do mês, estamos na noite da lua nova Rodesh Tov, mais uma vez, se você puder visualizar Kaf Tet antes de dormir, projeta na mente, no coração, nas mãos, medita no seu japamala, no seu rosário de intenções, traz para você essa energia leonina de liderança generosa, aquele poder de iniciativa corajoso para resolver as situações, para ser exemplo, para inspirar as pessoas, para que cada vez mais a gente consiga sim viver em comunidade, na coletividade, com líderes que sejam honestos, justos e generosos. É tudo que a gente quer para a nossa vida, para o nosso país, para o nosso mundo. Então eu tenho certeza que a gente meditando nessa permutação, nessa combinação de letras, a gente tem ainda mais chance de plantar excelentes semanas para o nosso mês de Leão todinho, não só essa semana, mas para o mês
todinho, tá bom? Que a gente tenha uma semana muito boa, uma semana cheia de luz, uma semana cheia de energia positiva leonina, que a gente consiga cuidar do nosso coração, que a gente consiga cada vez mais ter bons pensamentos, bons sentimentos e ótimas ações. Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e põe em ti a paz. Uma excelente semana, gratidão imensa, Rodesh Tov, e até a semana que vem. Tchau!